Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Olha só, para essa aula eu reservei uma conversa nossa. Ei, espera lá. Opa, caderninho na mão, caneta firme aí, lápis apontado, tudo que você quiser para fazer as anotações, prestando atenção, olho no olho aqui. Ah, então valeu, então valeu. Para essa aula eu reservei, gente, uma conversa muito interessante, importante, do ponto de vista dos estudos de língua materna, porque trata aí de perceber as diferentes realizações de língua com diferentes funções. Sim, trata-se aí, gente, do conjunto de estudos de funções da linguagem, de qual é a predominância da função de linguagem em um determinado texto, em um determinado excerto de texto. Bom, você já pode ter pensado, imaginado, visto aí uma série de questões que tratam disso sempre, em todas as edições do Enem, pessoal. Então, embora seja um estudo muito particular, vamos dizer assim, das realizações de língua, é um estudo que está sempre cobrado aí em todas as edições do Enem na prova de linguagens, tá? Além disso, pessoal, é um estudo que aparece como uma verificação dos sentidos, dos objetivos, das características aí, dos conjuntos dos tipos textuais, né? Antes de se falar em gênero textual. Então, olha só, para a gente ter uma noção aí das características, inclusive dos tipos de texto que se vai encontrar num jornal, né? Que se vai encontrar textos das diferentes funções de linguagem, a prof vai separar passo a passo aqui com vocês, função a função, com a identificação e a definição e usos, mecanismos de realização aí nos diferentes modelos de texto, tá bom? Então vem para cá, vem comigo, observa aqui, olha só, pessoal. Importante vocês colocarem aí. As funções da linguagem são 6, ok? Referencial, metalinguística, emotiva, poética, fática e apelativa, tá? Então, 6 são as funções de linguagem. E é com base nessas 6 que a gente vai conversar um pouquinho, ter algumas ideias a respeito, tá bom? Então vai lá, ó. Funções, ok. Vamos lá. Aí, muito bem. Gente, antes de dar os exemplos, eu vou fazendo referência. Pode ficar na tela agora comigo, tá? Eu vou falando e você vai observando os nomes. E se desejar, vai anotando coisas para ter aí o seu resumo de estudos, a sua característica de apreensão de sentido, tá bom? Então vamos lá, olha só. Função denotativa ou referencial, né? Ela tem esses dois nomes, gente. Ela pode ser chamada, inclusive numa questão de prova, ou de função denotativa ou de função referencial. É a função, gente, que vai aparecer nos textos noticiosos, tá? É a função que vai aparecer nas notícias. Por quê? Porque ela emprega a linguagem o mais neutra possível, emprega os fatos de maneira corrida e direta, né? E não deve trazer juízos de valor explícitos, tá? Não deve trazer vocabulário que permita perceber juízos de valor ou opiniões explícitas nesse sentido, ok? Por isso ela é função denotativa ou referencial. Muito bem. A função emotiva ou expressiva, gente, vai ser aquela dos textões do Facebook, tá? Textões Facebook. Por quê? Estou usando esse exemplo bem atual, gente, para nós nos ligarmos bem aí a qual é esse tipo, a qual é essa referência à função da linguagem, tá? E essa referência, gente, é assim, ó. Textões do Facebook, por quê? Porque geralmente eles são desabafos, né? Então, a gente vai pensar na função emotiva no uso da primeira pessoa, do singular, né? Então, esse uso de primeira pessoa vai incorrer aí num depoimento, num desabafo, né? Por isso falei dos textões do Facebook, porque há muitos desabafos em textos longos lá publicados. Função conativa ou apelativa, gente, é aquela que promove, ou que procura promover a persuasão, o convencimento do leitor, tá? O convencimento do interlocutor. Então, ela procura convencer, ok? E ela é aquela que aparece nas propagandas, gente. Propagandas, campanhas de conscientização, né?
E a característica mais especial dela é o uso de verbos no imperativo, tá? Como assim verbos no imperativo? Vamos lembrar. Use, compre, coma, beba, né? Verbo no imperativo. Mude, leve, tá? Função fática, gente, é aquela que vai expressar claramente as conversas de elevador, ok? Então, coloca lá, ó, conversa de elevador. Por que isso, gente? Por que conversa de elevador? Porque é aquela comunicação despretensiosa. Ela só está voltada à percepção da manutenção do canal de comunicação aberto. Quer dizer, para evitar o constrangimento, né? É para não ficar todo mundo calado no elevador para ter o que dizer. Geralmente são conversas bobas sobre tempo, calor, frio, chuva, enfim. Função metalinguística, gente, é aquela em que nós vamos ter o código explicando o próprio código. Como assim? É a língua, por exemplo, gente, tratando da própria língua. Onde ela vai aparecer? Em dicionários, tá? Em dicionários e em gramáticas, ok? Uma aula de língua portuguesa é um exemplo de função metalinguística? Claro que sim, né? Porque é o código desvendando o próprio código, ok? Função poética, gente, para quesito de realização de questões e percepção nas provas em que aparecem, nós podemos ficar com a simples reflexão de que ela aparece em texto em verso, ok? Em versos que apresentam um eu lírico aparente no texto, tá bom? Bom, muita coisa, né, gente? E é importante, por isso, fazer várias inferências e várias relações de funções da linguagem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então? Falei aqui do resumo geral, tá? Resumo geral com as definições, com o exemplo. Agora, vamos exemplificar de fato e observar essas características na prática, gente. Como é que elas aparecem, hein? Vamos lá? Juntos? Olha só. Função denotativa, gente, ou referencial. Vejam o que nós temos aí. Diz assim no texto, gente. O papel da escola no surgimento de novos cientistas. Com a pesquisa sobre um antiviral natural, o estudante cearense Elinson Lucas Bezerra Brás conquistou medalha de bronze na maior feira de ciências estudantil de nível médio do mundo, a Intel International Science and Engineering Fair, a ISEF, realizada em Pittsburgh, Estados Unidos, em maio. Aqui já é de 2016, tá? Tá aqui a noticinha, né? De 2015, aliás, tá? Em maio de 2015. Ele se prepara agora para apresentar a nova etapa do seu trabalho na famosa GENIUS, International High School Environmental Project Olympiad, prevista para junho de 2016 em Nova York. Então vejam, o que nós temos aqui, gente? Nossa, prof, é uma o quê? Uma informação, né? Nós sempre vamos olhar, gente, o que é que predomina no texto, né? Se a gente tivesse assim, por exemplo, olha, o talentoso jovem cearense que mora em tal lugar, a gente teria juízo de valor, não é isso? Teria características, adjetivos, e aí, quem sabe, nós não poderíamos dizer que esse texto seja predominantemente informativo, gente. Se nós tivéssemos características subjetivas para o jovem. Como nós não temos aqui, nesse caso, então nós vamos ter o quê? Ora, é um texto predominantemente informativo. Por isso, é um texto cuja função de linguagem predomina é a denotativa ou referencial, ok? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Função emotiva. Olha só, esse Pedro Bial, que está aqui entre parênteses, gente, é aquele mesmo, o repórter que apresentava reality show até esses dias, né? Mas, no começo da carreira dele, lá mais antigamente, ele fazia reportagens longas, ele era correspondente no exterior, né? Ele trazia várias reportagens boas de se ver nos telejornais brasileiros. Olha só, em uma dessas reportagens, gente, muito fortes, muito emotivas mesmo, emocionantes, ele trouxe um depoimento, que por isso tem uma função predominante aí
de linguagem de função emotiva. Vamos ver juntos? Olha só, ele diz assim: tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer, a toque de caixa, imagens para compor a minha matéria. Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade, tentei pedir algo à Bárbara, funcionária do museu que nos acompanhava. Não consegui falar. Tudo foi se desfazendo, todos os sentimentos e emoções, e também as racionalizações, reflexões ou desalentos mediados pelo intelecto. Tudo foi se desvanecendo dentro de mim, e um grande vazio, um vácuo que segurava a si próprio, se formou qual redemoinho em meu peito, até explodir num jorro de pranto, num colapso incontrolável. O que você está percebendo aqui? Uma sequência, gente, de justamente características de sentimento, de emotividade. É um texto carregado de desabafo, de depoimento de sentimentos, né? E essa ideia, gente, esse conjunto de sentimentos aí, ele está se referindo a uma reportagem que ele foi fazer em campos de concentração, né? E essa carga de energia que ele sentiu nesses locais, tá? Então tá aí, é um exemplo, gente, de função predominante emotiva, né? Desse depoimento, dessa força, dessa carga de emoção que o eu coloca no texto, tá bom? Muito bem. Agora, olha só, eu falei a vocês que a função conativa ou apelativa é aquela das propagandas, que tem predominância, que tem força aí do verbo no imperativo, né, gente? E, assim, ela se estabelece pelas propagandas, por campanhas, gente, também, né, de conscientização, de mudança de hábitos e tal. E aqui nós temos uma campanha muito interessante que graçou pela internet aí, que apareceu pela internet. Dá uma olhada com a prof, ó. O que diz lá? Caro aluno, você que defende uma educação melhor, por favor, preste mais atenção nas aulas, faça suas lições de casa e respeite seus professores. Caso contrário, sua defesa por uma educação melhor é só hipocrisia. Que tal? Vamos lá? Ó, quais são os verbos no imperativo aqui, gente? Preste, faça, respeite, né? Então, todos esses verbos, esses 3 verbos, eles são diretamente ligados, né? Eles são todas ocorrências de imperativo. Marca registrada da função conativa ou apelativa, que busca promover uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de condição ou hábitos. E sempre se refere, pessoal, a um público-alvo muito específico, tá? Nesse caso aí, sim, aos alunos em geral, mas aluno é público específico também, ok? Muito bem. Outra, pessoal, vamos lá. Ó. Função fática. O que a prof disse a vocês? Sobre a conversa de elevador, né? Como a função fática representava bem isso. A ascensorista e o morador do 10º andar tratam-se como sempre. Como é que eles fazem sempre? Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo bem. Até mais tarde, até mais tarde. O que tem de conteúdo nessa conversa? Niente, nada, né? É só para manter, gente, o canal de comunicação aberto. É só para manter a conversa rolando, tá? Então é uma função ou é um texto, né? Uma conversa centrada no canal de comunicação. Não é nem no interlocutor, nem no emissor, nem na mensagem, mas em manter a conversa funcionando, tá? Então, por isso, função fática. Aí, pessoal, como eu já falei para vocês do dicionário, podem ficar na tela, vão apreciando aí enquanto eu falo, tá? Como eu já falei para vocês do dicionário, da gramática, né? Da aula de português, que são metalinguagens, que são funções metalinguísticas aparecendo aí e acontecendo no transcurso, vamos dizer assim, né, da nossa proposição. Vejam, o fato de nós termos aqui uma mão desenhando a outra na belíssima gravura do Escher, que volta e meia aparece nas provas de ciências da natureza, principalmente em física, né, porque ele criou, gente, desenhos muito, muito interessantes, tridimensionais assim, mas em um plano só, né, ele desenhou em um plano só e eles são tridimensionais, uma ideia genial mesmo, né? Vale a pena dar uma pesquisada, uma observada nessas gravuras. Tá lá, ó,
Então, o fato de haver uma mão desenhando a outra é o código fazendo o próprio código, né? É função metalinguística predominando aí, ok? E a função poética, gente, o que seria? Alguém vai dizer, prof, mas tem primeira pessoa aqui também, que nem lá no desabafo, no depoimento, né? O que vai mudar, gente, é o gênero textual, ok? No desabafo, no depoimento, nessa referência à primeira pessoa que se coloca aí num texto em prosa, que vai ser a função emotiva, tem diferença aqui porque a função poética está em texto em versos, tá? Então tá lá, ó, todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho, tá? Então tá aí o poeminha do Mário Quintana, esse eu é um eu lírico ou eu poético, tá? Eu poético ou eu lírico, ok? Então ele não é a primeira pessoa, não é dizer assim, o poeta, não, é o eu lírico que está aí, beleza? Por isso, função poética. Muito bem, vou pegar aqui uma questão, gente, tá? Que apareceu lá no Enem 2016, vamos conversar um pouquinho sobre ela, sobre o que dá para depreender e como é que dá para entender que a cobrança de funções da linguagem pode aparecer, tá bom? Então vem para cá, vamos olhar juntos, ó. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe o significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra, não prevista. Vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem desse texto, sobre o conteúdo dele, gente? Olha só, o conteúdo está centrado aí em o que significa o ato de ler, não é isso? Muito bem, então a autora, que é Marisa Lajolo, está escrevendo sobre o que significa o ato de ler, né? Ou é ser capaz de criar esses laços tão íntimos, né, com o que pretendia o dono do texto, o autor do texto, e decifrar isso de maneira muito interessante, ou é propor outra visão não prevista, mas de maneira, né, não prevista e surpreendente, desde que o texto-fonte dê indícios para que a gente faça essa leitura. Vejam, gente, nenhum texto, todos os textos se valem ou se prestam a muitas interpretações, mas nenhum deles se presta a qualquer interpretação. Quer dizer, não dá para eu dizer que entendi qualquer coisa, né? Dá para dizer que eu entendi muitas coisas e descrevê-las, mas qualquer coisa não, tá? Então, cuidado com essas generalizações. Muito bem, sobre essa definição de leitura aí evidente, gente, no texto, vamos ver qual é o pedido. Dizia assim, no texto, nesse texto, né, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função de linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Veja só, metalinguagem, gente. Vamos lembrar disso? O que é a metalinguagem mesmo? O código explicando o próprio código. Ela está usando a língua para explicar um uso da língua, né? O uso da leitura. Puxa vida, então vamos ver. Ressaltar a importância da intertextualidade, é isso, é o diálogo entre textos que ela está ressaltando aí. Propor leituras diferentes das previsíveis. Lá no final do texto, quando ela diz, ó, que tal pensar em outra não prevista, imprevisível, né? Apresentar o ponto de vista da autora. Gente, isso aqui não seria função de metalinguagem, isso aqui seria função do quê? Principalmente, poderia ser expressiva ou emotiva, né? Discorrer sobre o ato da leitura. Focar a participação do leitor. Veja, isso aqui estaria na função conativa ou apelativa. O que é que nós vamos ter aqui como resposta? Tchan, 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 tchan. Discorrer sobre o ato da leitura. Por quê? Porque ela está usando a língua, gente, para falar de uma mensagem que a própria língua cria, pela qual é possível fazer a leitura, tá? Então, letrinha D. Diz, prof, fiquei em dúvida, ó, inclusive você voltou lá atrás para falar das diferentes das previsíveis, né? Olha que legal, gente.
As proposições de resposta de textos de questões Enem, elas têm esse lance da teoria de resposta ao item. Ou seja, as alternativas vão ser verdadeiras de acordo com o mundo e até de acordo com o texto. Mas só uma delas vai responder exatamente aquilo que se pediu. Gente, o fato de se buscar leituras imprevisíveis está no texto? Sim, mas não é dele que o comando está tratando, né? Não é desse fato que o comando está tratando, tá? Olha só. Então, o que acontece aqui? Buscar leituras diferentes é um mecanismo que o leitor pode usar, mas não é isso que expressa a metalinguagem. Então, não é isso que vai responder ao que o texto, ao que o comando pede, ok? Então, letrinha D, por isso, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro? Olha só, vamos ver lá, gente. Textinho que diz assim: perder a tramontana. A expressão ideal para falar de desorientados e outras palavras de perder a cabeça é perder o norte, desorientar-se. Ao pé da letra, significa deixar de ver a estrela polar, em italiano, stella tramontana, situada do outro lado dos montes, que guiava os marinheiros antigos em suas viagens desbravadoras. Deixar de ver a tramontana era sinônimo de desorientação. Sim, porque para eles valia mais o céu estrelado que a terra. O sul era região desconhecida, imprevista. Já o norte tinha como referência no firmamento um ponto luminoso, conhecido como a estrela polar, uma espécie de farol para os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os venezianos. Na linguagem dele, ela ficava transmontes, para além dos montes, os Alpes. Perdê-la de vista era perder a tramontana, perder o norte, gente. Muito bem. No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões, muita gente não resiste a elas e entra em parafuso. Além de perder as estribeiras, perde a tramontana. Vamos ver lá, gente, então, o que se pede? Nesse texto, o autor remonta às origens da expressão perder a tramontana, verdade. Ele vai lá à etimologia, né? Ao que ela significava deixar de ver a estrela atrás dos montes, o que desnorteava o viajante, né? Muito bem, ele vai traçar o caminho que essa palavra, que essa expressão faz até os nossos dias e dizer que hoje ela pode significar o quê? Perder o rumo, mas num sentido conotativo, certo? E não só de deixar de ver a estrela, mas perder o rumo de perder a noção mesmo, ok? Agora dá uma olhada. Ao tratar do significado dessa expressão, utilizando a função referencial ou função denotativa, né, da linguagem, o autor busca o quê, gente? Apresentar indícios subjetivos. Ora, lembre lá do começo da aula, o que a prof disse? Que a função denotativa ou referencial é aquela que procura usar linguagem o mais neutra possível, procura informar, noticiar os fatos. Se é assim, gente, como é que ela vai dar lugar a indícios subjetivos? Não vai, né? Convencer o leitor a utilizá-la, utilizar essa expressão. Em algum momento você percebeu o apelo, a função apelativa aí no texto para que o leitor passe a usar essa expressão? Não pareceu, né, gente? Expor dados reais do seu emprego. Opa, parece muito interessante. Por quê? Se é a função referencial, gente, é função denotativa, então é a informação que está em jogo, né? É expor dados reais do emprego dessa expressão, ok. Explorar sua dimensão estética. Ele está explorando o processo de formação dessa palavra? Não. Criticar a origem conceitual, dizer, por exemplo, que está errada ou que nunca deveria ter virado o que virou o significado? Nem pensar, pessoal. Tá aí, letrinha C, né? Expor dados reais do seu emprego, é informar, é denotar, é noticiar o que se espera para esse texto, ok? Vamos ver mais um, gente? Olha lá comigo, ó. Diz assim: anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira. E daí o legal, pessoal, é que a partir daqui, a partir dessas questões, você começa
a pirar nos textos que você vai lendo todos os dias, inclusive de outras disciplinas, né? Você vai lendo e vai dizendo, opa, peraí, aqui tem juízo de valor ou não tem? Esse texto é referencial ou esse texto está procurando me convencer de alguma coisa? Ou esse texto é só uma maneira de continuar a conversa, não tem um conteúdo efusivo, efetivo aí, hein? É legal porque é isso, você começa a aplicar a classificação, a caracterização de funções nos outros textos de outras áreas, né? Bacana. Vem para cá, vamos olhar esse texto de referência para a função de linguagem. Anfíbio com formato de cobra descoberto no Rio Madeira, em Roraima. Em Rondônia, desculpa, gente. Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu Emílio Goeldi, no Pará. O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. A Tretocoana eiselti é o nome científico do animal descoberto em Rondônia. Ó, confirmando, né? Me confundi. Roraima era RR para estar aqui, né? Como é RO, gente, ó, capital Porto Velho, Rondônia, isso mesmo, tá bom? Até então, só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata de localidade, apenas América do Sul. A descoberta aconteceu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. Vejam, é um trechinho aplicado no Enem 2015, mas que é acessado lá em 2012, tá? Dá uma olhada lá comigo, diz assim, a notícia... Olha a função referencial aí, gente. A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa predominância evidencia-se pelo ou pela recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. Bom, primeiro que para convencer o leitor, gente, os verbos deveriam estar no que mesmo? Que é imperativo, né? Deveriam estar no imperativo, não é o tempo presente que faz isso, tá? E daí não seria função referencial, seria função conotativa ou apelativa. Uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. Ora, falou em notícia, gente, parece que impessoalidade e objetividade são características muito importantes, essenciais mesmo, né? Questionamento do código linguístico na construção da notícia. Pera lá, isso aqui seria a função metalinguística, não é o que vemos aí, né? Depois, gente, utilização de expressões úteis que mantém aberto o canal de comunicação com o leitor. Tratou em manter aberto o canal de comunicação, seria a função fática, né? Não é o caso. Emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor, seria a função emotiva. Vejam, gente, que todas as alternativas caracterizam uma função de linguagem. Então, elas são todas verdadeiras no mundo. No entanto, a única que se refere de fato à função referencial de linguagem é a que trata de impessoalidade e objetividade da informação. Letrinha B, ok, gente? Então, olha só, vou sugerir a você, faça isso mesmo, tá? Pire lendo os outros textos das outras áreas que você está aprendendo, que você está estudando aí. Vai observando que função predomina, se dá para caracterizar ou não. Claro que você vai ver que a predominância absoluta, gente, é de função referencial ou denotativa, né? No mundo é assim, aqui também nos textos selecionados para questões também acontece isso, ok? Um abraço a todos, bons estudos, já nos vemos em outra aula, acompanha aí.